A paz do Senhor Jesus, meus amados, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Elida Lobão e estou pelo menos uma vez na semana compartilhando algo aqui com vocês. Sou muito grata pela oportunidade de poder usar esse canal para falar sobre a Palavra de Deus e louvar o seu nome. E vamos para o nosso tema de hoje, que é: por que você duvida? Você conhece a história de quando Pedro andou sobre as águas com Jesus? A história se encontra em Mateus 14, 22 ao 33. E antes de começarmos a falar da história, eu gostaria de te convidar a deixar o seu like e a se inscrever no canal e fazer parte dessa família. Bem, vamos começar. O barco com os discípulos estava no meio do lago. E Jesus estava em um monte orando sozinho, certo? Já de madrugada, Jesus foi ao encontro do barco andando em cima da água. E o vento soprava e as ondas batiam com força naquele barco. Aí quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, eles ficaram apavorados e gritavam de medo, pensando até que era um fantasma. Aí Jesus foi e disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro ainda ficou naquela pequena dúvida e disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha," Jesus disse, "venha." Aí Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Só que quando ele sentiu a força do vento, ele ficou com medo. E adivinha o que aconteceu? Pois é, ele começou a afundar. Então ele gritou: "Socorro, Senhor!" E imediatamente Jesus estendeu a mão para ele e o segurou e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Depois disso, Jesus o puxou e os dois caminharam de novo sobre as águas. Eles subiram no barco. O vento se acalmou e todos os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Mas também depois de algo tão sobrenatural, como duvidar, né? A Bíblia não diz se a tempestade parou ou acalmou durante o percurso deles até o barco, onde estavam também os outros discípulos. A Bíblia diz que quando subiram no barco, o vento se acalmou. O interessante é que quando Pedro foi do barco até Jesus e começou a afundar com medo, e Jesus o segurou pela mão, ele recuperou seu foco em Jesus, a sua fé, e com os olhos fixos nele, foi capaz de fazer o impossível. Nós podemos tirar algumas lições dessa história. Primeiro, não se assuste ou tenha medo do impossível. Confie em quem te chamou, confie em Jesus. A sua fé pode te levar longe. Segundo, a falta de fé nos faz afundar e o medo nos paralisa. Terceiro, os ventos e a tempestade obedecem ao Senhor. Quarto, Jesus, como um líder, primeiro estendeu a mão para depois falar da falta de fé de Pedro. Observe que Jesus não disse tipo: "Só porque você duvidou de mim, agora lide com as consequências. A culpa é sua pela falta de fé." Ou falar algo do tipo: "Agora vá nadando." Pelo contrário, Jesus, em um gesto de amor e compreensão, imediatamente estendeu a sua mão. É como se Jesus tivesse dito a Pedro: vamos lá, garoto, levante. Você estava indo muito bem. Por que duvidou?" Que gesto de amor e ensino, né? Então saiba que você nunca deve duvidar da sua fé e acreditar completamente nas suas dúvidas. Pedro, a princípio, fracassou ao duvidar? Sim, mas esse fracasso fez com que ele vivesse algo sobrenatural. Ele andou com Jesus sobre as águas. Portanto, se você vier a fracassar, que seja tentando fazer algo grandioso. Você se lembra de alguma situação em que você começou a afundar depois de ter perdido a fé e a coragem de seguir adiante? Acredito que todos nós temos crises de fé. É normal. E todos temos momentos em que não sabemos o que estamos fazendo, nem para onde estamos indo, ficamos perdidos.
O que você faz quando se sente assim? Comenta aqui embaixo o que você faz quando passa por momentos que se sente sem fé, com medo ou perdido. Quando vemos a tempestade, as ondas, os ventos, nós queremos nos apavorar. E o que devemos fazer quando isso acontece? Devemos fazer o que Pedro fez, devemos clamar a Jesus, recuperar o nosso foco nele, nossa fé e manter os olhos fixos nele. Pois antes que ele lhe mostre que o seu medo é pela sua falta de fé, ele estenderá a mão. Ele cuida de você, te ensina, te ama e te conduz ao barco em segurança. Assim como fez com Pedro, imediatamente Jesus estenderá a mão e o segurará. E é isso, se você gostou do vídeo de hoje, compartilhe com alguém para ouvir essa palavra e coloque nos comentários aqui embaixo. #EuNãoDuvido. E até a próxima!